Bom, vamos falar aqui um pouco sobre raiz quadrada. A raiz quadrada de um número, a raiz quadrada exata de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial. Então, se eu quero a raiz quadrada de 9, eu vou procurar um número que multiplicado por ele mesmo dê igual a 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 ao quadrado, ou 3 vezes 3, é igual a 9. Numa raiz quadrada, temos o índice. Por ser raiz quadrada, não é necessário colocar, mas a gente sabe, a partir de agora, que na raiz quadrada o índice é 2. Se fosse uma raiz cúbica, o índice seria 3. E se fosse uma raiz quarta, o índice seria 4. Mas não vamos nos aprofundar aqui. Temos um índice, certo? No caso é 2, por ser raiz quadrada. Temos o radical, que é esse símbolo. Temos o valor que está dentro do radical, chamado de radicando. E temos o resultado da raiz quadrada, que é chamado de raiz. Bom, vamos calcular aqui de uma forma mais prática a raiz quadrada. Ok? Para não ficar tentando imaginar qual seria o número que multiplicado por ele mesmo desse o valor que está dentro do radicando. Bom, eu quero calcular a raiz quadrada de 81. Então, para que eu possa calcular a raiz quadrada de 81 de uma forma mais prática, eu vou fatorar esse 81. Bom, fatorando 81, ou seja, reescrevendo esse 81 como um produto de fatores primos, aí ficará mais fácil da gente encontrar a raiz quadrada de 81. Vou fatorar aqui por 3 porque não dá por 2. 81 dividido por 3 é 27. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Bom, raiz quadrada significa que eu vou encontrar um número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, vou obter o número que está dentro do radicando. A raiz quadrada é um valor que, elevado ao quadrado, resulta o valor que está dentro do radicando. Certo? Então, se é um número que é elevado ao quadrado, eu vou agrupar 2 em 2. Eu vou colocar novamente o radical. E em vez de eu colocar o 81, eu vou colocar o produto de fatores primos que eu encontrei. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ok? Agrupando, eu vou reescrever como uma potenciação elevada a 2. Multiplica. E assim eu vou eliminar, certo? Mais uma informação. A raiz quadrada, ela é a operação inversa à potenciação, certo? Quando o expoente é 2. Então, 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Eu tenho aqui dentro do radical, ok? E temos uma raiz quadrada fora. Bom, nesse caso aqui eu vou eliminar esses expoentes por ser potenciação com expoente 2 e uma raiz quadrada, certo? Operações inversas eu posso anular. Então, tem uma raiz quadrada e potência com expoente 2 eu vou anular por ser inversa. Cortando
esses expoentes, vai me restar o 3 vezes 3, que dá igual a 9. No caso, a raiz quadrada de 81 é igual a 9, pois 9 vezes 9 é igual a 81. Forma mais simples e prática de resolver a raiz quadrada. Vou calcular a raiz quadrada de 729. Vou pegar o 729 e fatorá-lo, reescrever como produto de fatores primos. Bom, eu vou começar a dividir aqui por 3, porque 2 não dá. 729 dividido por 3, 729 dividido por 3 dá 243. 243 dividido por 3 dá 81. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E por último, 3 dividido por 3 dá 1. Na raiz quadrada eu vou agrupar 2 em 2, pois eu preciso que o expoente seja 2, para poder cortar quando esses estiverem dentro do radical. Então, 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, estou agrupando, 1, 2, 3, e 3 ao quadrado. Irei cotar os expoentes com o radical. Vai me sobrar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. No caso, a raiz quadrada de 729 é igual a 27, pois 27 vezes 27 é exatamente 729. Qualquer raiz quadrada que seja exata, eu consigo encontrar a raiz fatorando. Depois de fatorar, eu vou agrupar 2 em 2 e aí vou eliminar os expoentes com o radical. Ok? Então, apenas esses dois exemplos, mais que esses dois exemplos sirvam como base para que vocês resolvam qualquer raiz quadrada exata utilizando a fatoração.